os problemas de comunicação no relacionamento após a chegada dos filhos. Esse é um tema que eu falo muito porque ele é um tema muito importante. Comunicação, a bendita da comunicação. Eu sempre falo que a comunicação, ela é muito importante para tudo na vida. Mas, na verdade, a comunicação, ela é a alma do relacionamento. E é algo que eu escuto todo dia, né, ao longo de toda a minha jornada, sempre foi o tema dos casais. E por quê? Porque sem comunicação, eu não resolvo nada. Através da comunicação, é como a gente expressa, né, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja, o que desagrada, o que não agrada. Muitas vezes, justamente por não saber se comunicar, fica tudo na cabeça. E o outro não consegue entender. E se o outro não entende, ou se eu não comunico, fica difícil, né? Fica difícil acordo, negociações. E por que que eu trouxe esse tema após a chegada dos filhos? Então, eu poderia falar sobre a comunicação na vida, sobre relacionamento e comunicação estão ali juntos. Porém, quando os filhos chegam, vocês que estão aí me assistindo, com certeza, sabem, né, de todos os desafios. Então, assim, muitas mudanças, muitos estresses, muitas adaptações, muitos ajustes e muita falta de tempo. Isso tudo são estressores da nossa comunicação. Na verdade, são estressores de nós, né? Nós ficamos estressados quando estamos vivendo tudo isso, é tudo muito novo. E eu sempre falo e vou repetir, a gente tem filho, é como se a gente tivesse, de repente, sido jogado na piscina e a gente tem que aprender a nadar. E isso é muito estressante. E, naturalmente, quando eu estou sob estresse, isso afeta a minha forma de me comunicar. Então, assim, os principais problemas, né, na comunicação de um casal com filhos, né, poderia extrapolar também, só fazendo um parêntese, o principal elo de conexão de um casal é a comunicação. Seja ela verbal, corporal, visual, não verbal, mas assim, mesmo quando a gente está de bico calado, nós estamos comunicando. E é essa troca, né, essa comunicação, que às vezes não é tão explícita, não é só através das palavras, que conecta a gente com esse outro, que alinha as expectativas, os projetos. A gente precisa entender o que o outro está pensando, senão fica muito difícil caminhar junto. Então, assim, os problemas mais comuns. A falta de expressão das necessidades e desejos. Muitos parceiros, né, muitos de vocês, muitos de nós, temos muita dificuldade em comunicar as nossas necessidades de forma clara e assertiva. Isso leva a muita frustração e ressentimento e mal entendido no relacionamento. E por que que isso se agrava, né, com a chegada dos filhos? Porque eu tô vivendo uma fase em que eu tô me adaptando. Tem muitos ajustes que são precisos, que são necessários quando chega um filho. Os dois estão vivendo algo novo, tendo que ajustar horário, ajustar demandas, ajustar tarefas. E aí, se eu não consigo expressar como eu estou me sentindo, ou o que eu quero, ou o que eu preciso, nenhum dos dois, vocês começam a naturalmente se distanciar. Segundo, interpretações errôneas, né? Muitas vezes, justamente por não falar ou por não comunicar, eu acabo sendo interpretado de forma errada. E isso leva a tantos conflitos desnecessários, porque, saibam, o responsável pela comunicação é quem comunica. Então, se eu estou comunicando algo aqui e vocês não conseguirem entender, a responsabilidade é minha. A responsabilidade não é de quem escuta. Sempre que eu quero comunicar um desejo e o outro não entende, eu preciso ter ferramentas, estratégias e outras formas para conseguir comunicar o que eu quero. Tem gente que se surpreende com isso, mas essa é uma das leis máximas da comunicação. A ausência de diálogos. O que acontece? O filho chegou, vocês acabam deixando de ter conversas mais significativas, seja ela por falta de tempo, pela correria, pelas demandas, que é natural. As conversas são muito picadas ou muito ligeiras. E quando eu não tenho diálogo com a pessoa com quem eu convivo, com quem eu tenho que tomar decisões, e quando o filho chega, são muitas decisões, são decisões às vezes mais triviais, né? Desde a alimentação, da rotina, dos horários, das escolhas, da vida financeira. E aí eu não consigo ter os diálogos, porque eu não tenho tempo. Tá, e aí, Oma, como é que faz? Então, aguenta aí que eu já chego lá. A questão das acusações, eu botei assim como linguagem acusatória na comunicação, né? Então, eu tô o tempo todo apontando o dedo, criticando, reclamando e acusando. Isso não comunica. Eu sei que quando a gente tá extremamente incomodado com algo e eu quero falar algo com o parceiro e parece que ele não tá me escutando, eu vou pra acusação numa tentativa de ser escutada. Porém, o que realmente acontece é isso. Quem aí que passa por isso? Porque eu falo, eu repito, eu falo, eu repito, e você não consegue ter outras formas de comunicar. E aí,
Eu falo assim que se eu só tenho um jeito de comunicar, ou se eu estou tentando repetidamente a mesma forma e não está tendo resultado, opa, eu preciso rever essa minha forma de comunicação e buscar novas estratégias. E pasmem, tem muitas ferramentas de comunicação disponíveis na psicologia. Quando você pega na mão e começa a usar, clareia muito. Outro problema, a fuga ou a evitação das conversas difíceis. Eu vou tentando evitar os conflitos, porque conflito é ruim, tem um bebê às vezes na casa, tem as crianças, a gente não quer brigar, a gente não quer discutir. Então toda vez que eu tento comunicar algo, eu recuo numa tentativa de não ter conflito. O que isso faz? Isso faz o problema ficar cada vez maior. Eu fujo da resolução dos problemas. Vocês fogem do conflito e aí eu digo que acumula os problemas até chegar aqui, ó, no pescoço, porque um monte de situação que precisa ser resolvida. O estresse e o esgotamento, tá? Então, quando eu tô sob estresse, quando eu tô muito cansado, sob pressão emocional, a comunicação também piora. E isso também ajuda a aumentar os problemas, aumentar o distanciamento de vocês e a não resolução dos problemas. As diferenças e estilos de comunicação, que é outro elemento aqui, que é o seguinte, alguns têm um estilo um pouco mais direto, outros um pouco mais reservados. E aí, Oma, como é que faz? Por isso que é muito bacana quando a gente faz uma investigação no casal para entender, né, o estilo de cada um. Isso é importante, isso é muito importante, vocês terem essa noção, preencherem, escreverem, né, existem ferramentas que nos ajudam, mas organizar isso, comunicar pro parceiro, qual é a preferência dele, será que ele parou a pensar? Porque tanto faz nunca é não, tá? Então, isso tudo tá aí acontecendo, ó, quantas coisas. E aí vem algo ali que eu quero falar sobre a interferência das tecnologias e das distrações. Então, assim, esse uso excessivo, né, de celular, de computador, e quantos casais que praticamente só se falam por WhatsApp. E aí, meus amores, o que acontece? Eu entendo, é algo assim bem marcante do momento que a gente está vivendo, um momento muito tecnológico, o celular está presente muito tempo na vida da gente, mas quando a gente está falando de família, de marido, de esposa, de conexão, alguém vai ter que dar um contorno, alguém vai ter que dar um limite, alguém vai ter que fazer um acordo, uma negociação. Ah, é difícil. Sim, é difícil. Se fosse fácil, né? Tava todo mundo relax, porque assim, a comunicação no WhatsApp, ela é importante, tá? Não tô dizendo que não é. Ela funciona, muitos acordos, muitos combinados vão acontecer ali pelo WhatsApp, mas tudo, porque eu perco uma nuance da comunicação, que é isso aqui, ó. A minha expressão, a minha espontaneidade, tem muita coisa que eu tô comunicando aqui enquanto eu tô falando com vocês, do meu jeito, da minha forma, se eu tô espontânea, se eu tô nervosa, se eu não tô. Tem muitas coisas que, se não tiver esse corpinho, eu digo, a expressão do olhar, não é a mesma coisa que a comunicação só pelo WhatsApp. O que eu faço, Oma? Tá, tu trouxe um monte de coisa, tá, é verdade, eu tô vivendo tudo isso, eu me identifico com isso, e agora, né? Saio correndo, o que eu faço? Então, existem muitas formas de lidar com isso, e uma das coisas é quando eu consigo dedicar um momento específico para um casal. Agendado? Não é o melhor dos mundos? Quando você tem um bebê, quando você tem um filho, é o melhor dos mundos, porque a gente agenda tudo. A gente agenda para ir ao médico, a gente agenda para ir trabalhar, a gente agenda para ir malhar. Por que não? Mas eu queria que fosse espontâneo. Pois é, mas agora não dá. Vamos entre o possível e o impossível, vamos ficar com o que é possível.